Alô galera, tudo bem com vocês? Passando para mais um pequeno vídeo. Olha, antes de eu começar a falar, hoje o vídeo é bom, muito bom. Eu quero dizer para você, ó, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Convide mais um para compartilhar conosco essa nossa pequena catequese, mas de muita rica de ensinamento. Aí você envie para seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu irmão, sua irmã, seu tio protestante, sua titia protestante, pode enviar. Envie para grupos católicos, como fala o nosso professor Fábio, que também é de muita valia, né? Olha, eu tenho recebido mensagem de várias pessoas, de vários pensamentos diferentes, mas também muitos católicos estão me ajudando demais nos comentários. Eu tenho irmãos católicos que me ajudam demais, irmã Glória, irmã Nick, irmão João Batista e outra multidão. Agradeço a Deus, louvo a Deus por a vida de cada um de vocês. Peço a intercessão de São Pio de Petrecina e Nossa Senhora de Anguera nessa batalha. Olha, hoje eu tô com 3 Bíblias, né? Tô com a Bíblia CNBB, que não tem uma tradução, essas coisas não, mas as minhas 2 queridas estão aqui, né? Não posso deixar não. Quando eu falo tiroteio de Bíblia, tem que ter a Bíblia do Padre Manuel Matos Soares e a Bíblia Ave Maria, sensacional, né? Olha, o irmão Adonias, nosso querido irmão Adonias, um abraço, potência, me pediu para fazer um vídeo sobre essa questão dos 2 altares, quem serve o altar do Senhor e o altar das seitas. Ele fala que lá na comunidade dele tem muitas pessoas que fazem isso. Vão para a Santa Missa bem cedo da tarde e vão gritar lá no culto. Oh, meus irmãos, faça isso não, rapaz. Não faça isso não, você está se contaminando. Nada contra. Já vi um comentário que uma irmã minha falou, irmã de igreja, né? Falou que ela viu no comentário, no Instagram, perdão, melhor dizendo, uma jovenzinha falando assim: olha, bem cedo eu vou para a missa, à tarde eu vou para o culto, e quando é à noite, se tiver algum encontro da Umbanda, eu vou para o Espiritismo. Eu me sinto bem em todas as religiões. Aí o cabo se espantar, abriu os olhão, né? Eu olhei para a irmã e disse: essa mulher falou isso mesmo? Ela disse: falou, até comentei lá. Repare só como estão tratando a nossa fé. Como estão tratando a nossa fé. Compartilha esse vídeo aí. Não deixe de compartilhar não. Eu vou mostrar para vocês que não pode jogar pérolas aos porcos, como fala o nosso irmão, perdão, como fala o Santo Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Não vá para todo canto não. Vá exclusivamente para a Santa Una Igreja Católica e Apostólica Romana. Vou lhe mostrar a você com a Bíblia que você não deve fazer isso. Não deve fazer isso, viu? E se você fazer, se eu souber, puxa a orelha, viu? Aí de quem estiver aí do outro lado. Vamos começar com a Bíblia aqui da CNBB. Vou mostrar para vocês aqui na primeira carta. Os irmãos protestantes usam esse texto para dizer: oi, idolatria, onde é que fala a imagem aqui? Que cavalinhos. Ei, mas são cavalinhos. Mas vamos embora. Olha, preste atenção o que acontece quando São Paulo começa a falar sobre a questão dos altares. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14 em diante. Por isso, meus amados, fugir da idolatria, assim fala São Paulo. Eu vos falo com as pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que vos digo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo, é o pão que partimos, não é a comunhão com o corpo de Cristo. Aqui Jesus está falando, aqui São Paulo está falando, melhor dizendo, uma coisa que só tem a Santa Igreja Católica, só tem nela, não vá para outro canto não. O cálice que abençoamos, ou a Bíblia, a Ave Maria fala que benzemos, não é comunhão com o corpo de Cristo. Quem está em comunhão com o altar de Cristo, nosso Senhor, não pode se contaminar. Nada contra, cada um coma no seu prato, como fala o nosso irmão Pedro Reis, lá da Bahia. Nada contra, mas cada um coma no seu devido prato. Se eu sou católico, eu tenho que ir para a Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana, receber Jesus na Eucaristia e pedir todos os dias, quando recebê-lo,
para que Ele me purifique das minhas faltas, mas não vou querer ir para culto protestante ou querer ir para o espiritismo, nada contra essas religiões, cada um coma no seu prato, mas vamos embora. Olha o que fala novamente o nosso Senhor Jesus: porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Não podemos, a alegria de um católico tem que ser a do outro, não é porque dentro a gente sabe, minha gente, que o inimigo ele soltou seus venenos por todo canto. Sempre tem essa questão de essa raivazinha, essa hipocrisia, essa invejazinha. Não pode ter isso, porque a alegria do meu irmão é a minha alegria. Não podemos separar ou caçar outros caminhos e voltar de novo para o altar do Senhor. Aí a gente está comendo e bebendo a nossa própria condenação. Imagine vocês o que fala São Paulo no versículo 18, no capítulo 10, versículo 18, sobre a questão da comunhão com o altar. Preste atenção. Considerar Israel segundo a carne, os que comem das oferendas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? Aqui São Paulo está falando aqui da questão do sacrifício judaico e a comunhão que tinham com o altar dos judeus. Que eu vos digo então, que a carne sacrificada aos ídolos tem algum valor, ou que o ídolo é alguma coisa? Aí São Paulo está mostrando aqui a questão já da carne sacrificada aos ídolos, né? Ele vai continuando. Digo-vos o contrário, é que o demônio, de que é ao demônio e não a Deus que os gentios oferecem sacrifícios. Não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Acaso queremos provocar o ciúme do nosso Senhor? Será que somos mais fortes do que Ele? Assim fala Paulo. Será que somos mais fortes do que Ele? Quem participa da Santa Eucaristia não pode ir para outra denominação, outra religião, não pode. É bom a gente ter isso bem claro. Não pode, não pode, não pode. Por que não pode? Porque não pode. Ou você participa da mesa do Senhor, que só é uma. Só é uma. Por isso que a Santa Igreja é una. Só é uma. Paulo deixou bem claro no versículo 17. Todos, do capítulo 10, do versículo 17 da primeira carta aos Coríntios. Todos que participamos do pão, entramos em comunhão no corpo do Senhor. Né? Comungamos do mesmo pão. Não podemos fazer essas abominações. Mas as pessoas falam: não, mas eu vou para a igreja protestante porque falo do mesmo Jesus. Não é o mesmo Jesus. Eu repito, mas tem gente que tem a cabeça dura, meus irmãos. Deixem os cavalinhos com as suas seitas, com as suas igrejas, com os seus encontros. Você que é católico, não vá não. Preste atenção o que fala São Paulo na carta aos Gálatas, e tem irmão protestante que é bom, graça, né? Usa esse texto para dizer que é nós. Os caras vieram 15 séculos depois com o herege Martim Lutero, aí diz: não, mas esse texto é para os católicos. Aí São Paulo escreveu para alertar contra os católicos. Foi onde é que estavam os pastores protestantes? Né? Cabeça de cavalinho, né? São Paulo escreveu porque São Paulo era católico. E onde é que tem que São Paulo era católico? Basta ver quantas igrejas tinha quando São Paulo escreveu isso aqui, de uma maneira teológica. Não tem briga, não tem escândalo, correto? Reparem bem no versículo 6 do capítulo 1 das cartas aos Gálatas, na própria Bíblia da CNBB. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhas passado a outro evangelho. São Paulo quer dizer aqui, 2. Não que há outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão abandonando e querem corromper o evangelho de Cristo. Aqui São Paulo falava que tinha pessoas em Gálatas, na Galácia, que estava trazendo outro Cristo diferente daquele que ele tinha pregado. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daqueles que vos pregamos, seja excluído. A Bíblia Ave Maria fala: seja excomungado, seja anátema, seja maldito.
as traduções da Bíblia mais corretas seja anátema, maldito. E você ainda quer cair nessa, irmão? Não caia nessa, não. Enche sua fé. A Igreja Católica ela é muito rica. Eu vou mostrar dois livros aqui. Eu li vários livros de teologia, história da igreja. Tem alguns que eu vou começar a mostrar para se vocês já querem comprar alguns e seguir essa linha. Não vá para o mundo protestante, não. Misericórdia. Aí São Paulo continua falando, ó. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Muita gente vai, eu vou por causa do meu tio, da minha tia, do meu irmão, da minha irmã. Não vai não, deixa esse povo ir, rapaz. Preste atenção. Olha, o próprio São Paulo, ele coloca na segunda carta aos Coríntios. Ele coloca algo no capítulo 3, no capítulo 11, ele coloca algo para a gente abrir o olho. Quando ele falou para os Gálatas que tinha alguém pregando um Cristo diferente. Na carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 11, ele continua com a mesma pregação, dando o mesmo direcionamento. Preste atenção. Capítulo 3, versículo 3. Mas temo que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos e se apertem da sinceridade para com Cristo. Porque quando aparecem alguns pregando outro Jesus, diferente daquele que vós temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido, ou outro evangelho diverso do que haveis abraçado, de boa mente o aceitais. Tudo que ele falou em Gálatas, no capítulo 1, versículo do 6 até o 10, São Paulo reafirma aos Coríntios, não pode haver outra pregação do outro evangelho. Os irmãos protestantes falam, mas se é vocês, não, irmãos, não é vocês não existiam numa maneira teológica. Onde é que existia a bênção do Lutero, bênção que já se foi, né? Onde é que existia, Martim? Não existia nenhum crente. Como falou um vídeo que eu fiz anteriormente, uma mulher falou assim, eu sou católica, apostólica, evangélica. Ainda veio um irmão judeu, ô irmão, faça isso não, judeu falar que eu estava errado. Eu sou um judeu messiânico. Você está esperando o Cristo ainda, irmão? Ele já chegou, já nos salvou e nós estamos esperando a outra volta. Faça isso não. Um cristão não tem como conversar com um judeu dessa maneira aí, não. Como vai? Não tem lógica. O que vocês esperam já veio. A salvação chegou para nós. E graças a Deus, aqueles que morrem na graça de Cristo já têm a possibilidade de entrar na morada celeste. Vamos continuar no texto. Mas penso que em nada tenho sido inferior a esses eminentes apóstolos, pois embora eu seja de pouca eloquência, não acontece que o mesmo quanto a ciência é o que tenho tudo, é que cada passo vos temos manifestado. Isso aí terminou o versículo 6. Olha o que São Paulo coloca no versículo 13 em diante. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos que se disfarçam em apóstolos de Cristo, o que não é de se espantar. Pois se o próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem de ministros da justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Preste atenção. Como São Paulo coloca, né? Parece que está falando de pessoas que boas, estão falando no Evangelho, estão falando de Cristo, como hoje aceita Jesus, mas Paulo coloca aqui no final, no versículo 13, 14, que são ministros de Satanás. Aí você diz, não, mas isso aí foi Paulo que falou, eu faço o que eu quero. Beleza pura, você é que vai pagar a sua conta, não é eu, né? Preste atenção para nós caminharmos o que fala o escritor de Hebreus. O livro de Hebreus fala muito sobre a questão da velha aliança.
Mas vamos lá para o capítulo 10, versículo 25, para a gente ver o que é que tem. Só no versículo 25, ó. Não abandonemos as nossas assembleias, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, é tanto mais quando verdes aproximar-se o grande dia. O escritor de Hebreus, ele fica admirado porque muitos, se você for ler um pouco mais para baixo, ele vai dizer que já não há mais sacrifício de expiação por aqueles que abandonam a Assembleia. E aí, esse texto aqui sensacional, né, galera? Se vocês for entender um pouco na questão da doutrina protestante que fala eu sou a igreja, aqui o escritor de Hebreus deixou bem claro, a igreja é uma assembleia, minha gente, é algumas pessoas reunidas, não é uma única pessoa. E até a própria carta aos Coríntios, capítulo 12, São Paulo rasga isso aí, acaba com essa questão. No próprio Efésios, capítulo 5, verso 30, São Paulo fala que somos membros, né? Membros. Imagine vocês que vamos focar no altar novamente. Comecemos com Corinto falando sobre o altar dos demônios, o altar de Deus. Não pode-se ter comunhão com o altar de Deus e depois partir para o altar dos demônios. Repare o que fala o escritor de Hebreus no capítulo 13, verso 10. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que se empregam ao serviço do tabernáculo mosaico. Aqui está falando da velha e nova aliança. Velha e nova aliança. Temos um altar. Quem tem um altar, minha gente? Como fala São Paulo no capítulo 10. Não vá, não. Quem leu a primeira carta de São Paulo no capítulo 10, da parte que eu comecei a ler, você não pode participar de outro altar. Se é a Santa Missa, é a Santa Missa. O próprio escritor de Hebreus, que fala muito sobre a questão da aliança do Velho Testamentário e a Nova, ele fala, temos um altar do qual não tem direito de comer os que empregam ao serviço do tabernáculo mosaico. Ele diz tudo, né? Basta a gente ter uma consciência. E para você que acha que abandonar a igreja e ir para outra denominação, abandonar a Santa Igreja Católica, não, isso é besteira, é bobagem, porque qualquer um fala de Jesus. Repare o tamanho do pecado que é. Olha aonde Paulo, o apóstolo Paulo, colocou quando a gente deixa a da santa doutrina. Qual o tamanho do pecado? Olha, 1 Timóteo capítulo 1, verso do 9 em diante. Não ignorando que a lei não foi feita para os justos, mas para os injustos, é desobedientes, para os ímpios e pecadores, para os sacrílegos é profanadores. Tudo que ele escreveu sobre o altar está aqui, sacrílegas e profanadores. Para os parecidas é matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, sodomitas, traficantes de homens. Olha o tamanho do crime que Paulo colocou entre o meio da apostasia, né? Para os mentirosos, os prejuros, para todo o que vai contra a sã doutrina. Assim, ensina o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, o qual me foi confiada. Assim, Paulo, preste atenção, que as leituras que eu fiz, quase todas foi Paulo. Só o escritor de Hebreus é que a gente não tem certeza que foi Paulo. Muitos dizem que foi, outros dizem que não foi. Mas todos os outros, Paulo deixa bem claro, não pode ter comunhão, tá certo? Não pode ter comunhão com dois altares. Olha, eu falei um vídeo aqui sobre olha, quem quer entrar numa vida espiritual, compra. Eu não sou dono de livraria não, tá bom? Mas compra este livrinho aqui, é baratinho, A Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, um grande místico da igreja, né? Homem espiritual. Olha, imagine vocês que aqui tem outro livro, né? Santo Agostinho, alguns comentários de Santo Agostinho sobre a questão a Virgem Maria, sem textos marianos com comentários. Santo Agostinho,
Olha um exemplo aqui, como, de uma maneira teológica, como Santo Agostinho falava da Virgem Maria, século IV. Olha, será que era pouca coisa? Olha, desceu até nós a nossa vida, tomou sobre si nossa morte, exterminou com a superabundância de sua própria vida. Com a voz de trovão chamou-nos para que voltássemos até Ele, nesse santuário misterioso de onde veio até nós. Entrou primeiramente no seio da Virgem, onde se uniu a natureza humana, a nossa carne mortal, a fim de torná-la imortal. É de lá, como um esposo que sai da câmara nupcial, exultou como um herói para percorrer o seu caminho. Aí já tem o texto do Salmo 18:6 e os comentários de Santo Agostinho, sensacional. Ele fala que Cristo desceu e se encarnou, pegou a carne do ventre imaculada. Olha, Santo Agostinho, um livro que não é tão caro, barato, para você entender como Santo Agostinho falava da nossa Mãe Imaculada Conceição. Vamos estudar nossa fé, vamos batalhar, vamos mostrar àqueles ignorantes que Cristo é o nosso único Salvador, que deixou sua igreja como aquela que cuida dos tesouros, né? Administradora dos bens de Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Santo Padre Pio, rogai por nós, por todos os nossos irmãos que estão inscritos no canal.